Olá, povo de Deus, sexta semana do tempo comum, terça-feira, 16 de fevereiro, estamos aí já à véspera da quaresma, desse tempo maravilhoso que nos chama a conversão, a mudança de vida, a amar mais a Deus, a termos de fato nosso encontro pessoal com Jesus, encontro esse que nos leva a mudar nossas estruturas, nossos relacionamentos, que nos traz esperança para um mundo novo, um mundo renovado, a partir do nosso encontro, da nossa conversão pessoal. E hoje o Evangelho, Marcos capítulo 8, nós vamos ficar no Evangelho, Marcos capítulo 8, versículos 14 a 21, em consonância com a primeira leitura assim, lá de Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8, capítulo 7, versículo de 1 a 5 e versículo 10. Onde Deus vai perceber a maldade crescendo no coração do homem. A maldade que cresce, vai gravando isso, a maldade que vai crescendo. Ali Deus escolhe Noé, que vem em Noé, uma predisposição, um homem justo, um homem bom. E aí nós temos toda aquela história, né? Onde diz para Noé construir uma barca, colocar os animais, e vem um dilúvio. Porque a maldade estava crescendo no coração do homem. Os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal, vai dizer o versículo 5, no capítulo 6 de Gênesis. E no Evangelho, em Marcos 8, de 14 a 21, vai dizer assim: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós escolhestes cheios de pedaço? Eles responderam 12. Jesus perguntou: E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaço? Eles responderam 7. Jesus disse: E ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Jesus, isso é interessante porque no Evangelho de ontem vai dizer que Jesus suspirou, né, antes de falar. E aqui Jesus de novo questiona os discípulos. Imagina a paciência que Jesus tinha que ter com os discípulos, como ele tem que ter conosco também muitas vezes. Nós somos tardos para entender as coisas, meio sem inteligência. Temos que pedir ao Espírito Santo inteligência para compreender Jesus, compreender tudo aquilo que ele tem falado, tem mostrado. Não ter o coração endurecido. Aqui Jesus pergunta, né? Vocês têm um coração endurecido? Que só pode ser. Não conseguem entender nada. Será que a maldade está crescendo também em nosso coração, que nos cega, nos ensurdece para a palavra de Deus? Veja que no versículo 15 Jesus diz: Prestai atenção e tomai cuidado. Com o quê? Com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Isso que eles não entenderam. Veja bem, eles tinham um pão, né? Vai dizer a palavra. Eles levaram um pão, esqueceram os pães. Então eles estavam pensando na questão do pão. E temos só um pão. Nós somos 13 aqui com Jesus, né? Temos só um pão. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, né? Vai que Jesus resolve também fazer outra multiplicação ali para eles. Estão falando do pão, estão preocupados ali com aquela realidade. Jesus percebe isso, então Jesus coloca uma parábola para eles. O pão é feito com o fermento, né? Então Jesus coloca: cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus. E eles retomam a questão do pão. Ele está falando isso porque a gente só tem um pão. Jesus, com toda a paciência do mundo, né? Mas Jesus diz: vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Até lembra as 2 multiplicações de pães que ele faz, né? A primeira e a segunda multiplicação. Quantos cestos sobraram? 12. Quantos cestos sobraram? 7. Da simbologia dos números, né? 12, relembra 12 tribos de Israel. Totalidade, 7 é perfeito. Deus é perfeito, Deus faz tudo do jeito certo. Jesus está ali para mostrar
que agora o reino de Deus chegou e eles não estão percebendo nada. Quando Jesus falou do fermento, ele estava falando do pão, Jesus meteu o fermento no meio como parábola. Mas Jesus falou o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. O que o fermento faz na massa? Aumenta, cresce a massa. Quem eram os fariseus? O que os fariseus tinham de ruim? Quando Jesus diz cuidado, prestar atenção, cuidado, é uma coisa ruim, né? O que os fariseus tinham de ruim que os apóstolos e os discípulos tinham de tomar cuidado? Os fariseus se achavam melhores do que todo mundo. Os donos da razão discutiam com Jesus, colocavam Jesus à prova, condenavam os outros, fingiam ser justos na frente de todo mundo, faziam as coisas para aparecer. Cuidado com isso. Não deixem isso crescer em vosso coração, esse jeito de viver, esse jeito farisaico, falso, metido, que vai contra a palavra de Deus, que coloca Deus à prova. Olha só, a audácia. E o fermento de Herodes? O que Herodes fazia? Herodes, aquele que ouvia a palavra de Deus da boca de João Batista, gostava, achava interessante, mas não se comprometia com essa palavra. Não deixava a palavra de Deus mudar a sua vida. Não via essa conversão pessoal que é urgente, que todos nós temos que viver dia após dia. Ele achava até bonito, gostava de ouvir, como muitas pessoas gostam de ouvir a palavra de Deus. Acham bonito, tem alguma piedade, mas não se deixa tocar por essa palavra. Não muda de vida. E por caprichos do mundo, veja que Herodes, seduzido pela dança daquela moça que pede então a cabeça de João Batista na bandeja, e ele, diante de todos, fez a promessa. Você conhece essa história? Mandou matar João Batista. Mesmo gostando das pregações, admirando até, achando João Batista um homem de Deus, mesmo assim, porque a palavra de Deus não tocou o seu coração. Jesus diz, cuidado com esse fermento. Gostar, achar bonito, mas não se comprometer. Cuidado. Meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo hoje está dizendo a nós, às portas da quaresma, cuidado com o espírito farisaico, com o espírito herodiano. Temos que acolher Jesus, acreditar em Jesus. Ele é o Senhor. Confiar nele que é perfeito e que faz tudo certo. Não apenas gostar da sua palavra, achar bonita a pessoa de Jesus, admirá-lo, mas deixar Jesus transformar a nossa vida, ser o Senhor da nossa história, nos converter, nos fazer novas criaturas, nos preparando assim para a quaresma, irmãos. É tempo de preparação. O carnaval, esse tempo de carnaval, não é o tempo das festas mundanas. O carnaval é um tempo de preparação para a quaresma. Hoje, de maneira especial, a Igreja do Brasil tem a festa da Sagrada Face de Jesus. Justamente vai pedir perdão a Deus por todas as ofensas dadas a Ele. Todas as ofensas dadas a Jesus por não ouvirmos a sua palavra, por termos em nós o espírito farisaico, o espírito herodiano. Não, nós não queremos viver assim, Senhor. Nós pedimos misericórdia. A Sagrada Face de Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Sim, Senhor, tenha piedade de nossos pecados. Tenha compaixão de nossas faltas. Nós queremos viver uma santa quaresma, Senhor. A quaresma que também é tempo de preparação para a Páscoa. Tudo tem sentido na ressurreição de Jesus. Estamos nos preparando para isso. Vem, Espírito Santo de Deus, arranca do nosso coração esse endurecimento. Que a maldade não cresça nos nossos projetos, não, Senhor. Vem tirar de nós o espírito herodiano e o espírito farisaico, para que nós possamos viver o espírito de amor da verdade, o espírito da caridade, o espírito da misericórdia de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, que Deus possa nos abençoar neste dia, que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, para que possamos ser o fermento bom, o fermento que Jesus nos chama a ser, a luz que Jesus nos chama a ser neste mundo de trevas. Que Maria passe à frente dessa nossa grande necessidade, dessa urgência, que é a nossa conversão pessoal.
Deus abençoe a você e a sua família.